Eu trouxe aqui para apresentar ela, obviamente, porque ela é a produtora principal dos roteiros da série. Sem ela não sairia essa série. Mas também para conversar um pouco com ela sobre o melhor roteiro que a gente fez e o melhor vídeo, que é um vídeo poético, velho. É um vídeo. É sobre o BEP, cara. Realmente, de todas essas polícias, com todo respeito a elas, o BEP tem que ser respeitado por todo mundo. O BEP Shiozaki. Sabe por que, que o BEP tem que ser respeitado por todo mundo, galera? De verdade mesmo? Porque o BEP, ele combate um dos piores ambientes para o ser humano no mundo, que é a caatinga, velho. Eu disse no outro vídeo, no vídeo que vai entrar, acho que do BOP. Pega qualquer polícia dos Estados Unidos, daqueles que derruba avião, que pula em cachoeira de 200 metros, que derruba carro, que pula de avião. Pega todos esses caras aí. Traz aqui pra Caatinga, largou a semana na Caatinga aqui. O cara morre, mano. Sem um cara desse aqui do BEP, o cara. A natureza é implacável. O cara vai virar caveira, vai virar aquelas caras de boi que fica nas cercas. E, cara, é impressionante como isso é verdade mesmo, porque é uma situação muito braba. Caio, coloca pra mim o mapa da Caatinga aí. O mapa que eu te enviei. Eu acho que eu te enviei numa dessas fotos que eu enviei aqui pra mim bater um papo com a Adri. Mas primeiro, Dre, eu queria conversar com você o que a Caatinga é um ambiente onde o BEP age, tá? Então ele é especialista em trabalhos da Caatinga, tá? Peraí, deixa eu pegar aqui. O BEP, pessoal, ele é especializado em... Peraí que já vai dar. Isso. O BEP, tô mandando para você, tá, Caio? O BEP é especializado em batalha, em confronto na Caatinga. A Caatinga é um domínio morfoclimático, um bioma brasileiro específico, gigantesco, tá? Com 8.000 quilômetros quadrados quase, e que é onde pega o sertão, onde pega toda essa parte árida, que para você existir ali você tem que ser muito forte. Eu costumo dizer, a gente faz analogia com o carcará, que é uma ave de rapina de lá, que ela foi especializada em caçar elementos extremamente venenosos daquele espaço. Se você puder falar, ó, isso tudo é a Caatinga, tá, pessoal? É a Caatinga que ela pega boa parte do Nordeste brasileiro. Se você puder explicar como é que a literatura falou muito sobre a Caatinga, sobre o sertão aí, pra gente dar uma esquentada na galera, pra eles conseguirem entender o ambiente. Falar de BEP, galera, é falar do ambiente onde os caras batalham. Eu, como amante de literatura, né, que sou, li vários livros que falam sobre a Caatinga, né? Então, quando você pensa, por exemplo, numa obra como Vidas Secas, em que a gente tem aqueles personagens andando durante vários dias naquele ambiente hostil, com fome, aquele sol quente, eles avistam lá ao longe aquele juazeiro, e quanto mais eles andam, parece que está mais distante o juazeiro. Então, quando a gente começa a ler sobre o BEP, vem na minha cabeça muitas obras de literatura. Os Sertões, do Euclides da Cunha, por exemplo, a gente até colocou no roteiro um pedacinho, quando ele descreve a Caatinga, né, ele fala sobre aqueles galhos secos, aqueles galhos retorcidos, aqueles espinhos, aqueles gravetos, aquela terra seca, rachada, em que eles vão pisando ali, e o sol a pino, e o sertanejo andando, né, por esse lugar. E no caso dos Sertões, o Euclides da Cunha vai enfatizar muito isso, o fato de que os sertanejos conseguiram derrotar as tropas, né, os soldados que foram tentar destruir o povoado de Canudos, justamente porque eles conheciam o lugar. Enquanto os soldados vinham de outros lugares, os sertanejos conheciam a Caatinga e conseguiam sobreviver naquele ambiente hostil. Eles conseguiam lidar com essa paisagem hostil, com esses espinhos, com essas plantas. Eles conseguiam ficar mais tempo sem beber água, eles conseguiam tirar das plantas coisas para eles comerem, né? E em função disso, eles acabaram vencendo aí durante 3 expedições as tropas do governo que foram lá para destruir Canudos. O Euclides da Cunha fala muito sobre isso. E ele descreve muito essa ideia dessas árvores secas, desses galhos retorcidos, desses espinhos,
e de você andar naquele clima, né? Aquele calor, aquele sol quente, a falta de água, muitas vezes a falta de alimento. E os soldados, né, do BEP, as tropas aí que vão compor o BEP, eles aprendem a lidar com tudo isso, né? Eles vão fazer treinamentos nesse ambiente, nesse lugar. Eles vão aprender a lidar com essas adversidades, eles vão aprender a lidar com esse clima hostil, eles vão aprender em quais plantas eles podem retirar água. Então, faz parte do treinamento deles, né? Conseguir identificar quais são as plantas que eles conseguem tirar água, que armazenam água, quais são as plantas que podem ser comestíveis, né? Que eles podem, numa necessidade, comer. Eles aprendem, inclusive, a caçar. Então, eles vão aprender a lidar com esse ambiente seco, esse ambiente hostil, que para quem não está acostumado, ele pode ser mortal, né? É um ambiente que você não estiver acostumado com aquela aridez, com aquele calor. Se você não conhecer, se você comer uma planta, por exemplo, que é uma planta venenosa, né, você pode morrer. A Raquel de Queiroz tem um livro 15 que ela fala muito sobre isso. Também, né, esses sertanejos andando por essa paisagem seca, morrendo de fome, e uma das crianças pega uma mandioca, que eles chamam lá de mandioca brava, no livro, e essa criança come essa raiz de mandioca e ela morre. Então a família vai embora e deixa a criança morta na estrada. E quando a gente vai ler sobre o BEP, ler sobre os treinamentos que eles fazem, tudo isso que é literatura, né, que é ficção, mas isso é real, né, isso faz parte desse treinamento deles. E o que diferencia essa tropa e faz com que eles tenham tanto sucesso, né, nessas ações que eles fazem na Caatinga, é justamente esse conhecimento que eles têm desse ambiente tão hostil, né, desse clima, dessa vegetação, desse cenário, que é um cenário que machuca, né? Você pode enroscar num espinho, por exemplo, e se furar, você está ali, eles estão ali andando naquilo, e eles aprendem a usar esse cenário a seu favor, ao ponto de apoiar a arma num chique-chique, que é uma dessas plantinhas que estão aí. Eu achei isso muito louco, anterior, cara. Né? Colocar a arma ali para apoiar e atirar dali. Então tá com o braço no meio do espinho, mas está com a arma lá apoiada, atirando. Então, você entende o que é isso, cara? Você entende o que é isso? Olha o que ele tá falando, tipo assim, ó, a árvore, que é o elemento milenar, ela se retorce para conseguir viver na caatinga. Tudo que é animal que tem na caatinga, ele tem que desenvolver um casco muito forte, ou um veneno muito forte para sobreviver ao ambiente. E esses homens entram ali para caçar bandidos que conhecem o ambiente também, né? Faz o famoso cavalo doido. Cara, Odri, até vou puxar pro Caio aqui. Caio, bota a foto da volante aqui. Isso me impressionou demais, Odri, na nossa história, porque a gente teve que voltar lá no cangaço para poder entender o combate na Caatinga. E a gente pegou os volantes, que eram tropas, porque é o seguinte, o que aconteceu? Numa época, o Getúlio Vargas, ele começou a mandar gente daqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, para tentar caçar cangaceiro. E os caras pegavam a tropa de elite aqui, jogavam na Caatinga, e os caras simplesmente... Mano, é um lugar que, gente, que em certos momentos, o fuzil não resolve nada, é um facão e a técnica do cara, entendeu? O fuzil não vai resolver nada. E ele começou a pegar gente de lá. Então os caras pegavam órfãos de pessoas que tinham... órfãos de pais que tinham sido mortos por cangaceiros, e os cangaceiros dominavam esse combate na Caatinga, e esses caras foram aprendendo e criando uma cultura. Então cada pessoa da volante que morria, os caras faziam uma canção, uma música, um grito de guerra, para entorpecer as outras pessoas para continuarem lutando naquele ambiente desértico e inóspito. A gente tem, por exemplo, um vídeo aqui, vou pedir pro Caio colocar, de um desses gritos que é impressionante, cara. Então você vê que os caras têm toda uma esquentada que os caras precisam dar para eles conseguirem ir para esse ambiente muito hostil e desértico, né? Você consegue colocar aí pra gente, cara? Esse repente, morreu muito inocente e o soldado Luciano. Morreu muito inocente e o soldado Luciano. Em pouco tempo, terra cresceu demais. Em pouco tempo, terra cresceu demais. Pegaram o delegado e balearam os federais. Pegaram o delegado e balearam os federais. Ô Xambioá, ô Xambioá. Ô Xambioá, ô Xambioá. Lendas e glórias que agora eu vou contar. Lendas e glórias que agora eu vou contar. 99 em Belém do São Francisco. 99 em Belém do
do São Francisco. Nasceu uma equipe pra dar fim a Cleide e Chico. Nasceu uma equipe para dar fim a Cleide e Chico. Ô Xambioá, ô Xambioá. Ô Xambioá, ô Xambioá. Orelha na forquilha, o velho é na rastejar. Orelha na forquilha, o velho é me rastejar. Ô Xambioá, ô Xambioá. Ô Xambioá, ô Xambioá. Geleia na água e aleijada comandar. Geleia na água e o aleijado a comandar. E de início os primeiros resultados. E de início os primeiros resultados. Zezinho foi pra Taba e Eduardo foi pro saco. Zezinho foi pra Taba e Eduardo foi pro saco. Lá nos Brandões botaram pra torar. Lá nos Brandões botaram pra torar. Morreu Manuelzinho, Osaldão e Babá. Morreu Manuelzinho, Osaldão. Pode tirar, Caio, pode tirar, porque eu quero. A íntegra vai ser. A gente vai fazer muita coisa legal lá no vídeo lá. Galera, arrepia, não arrepia? Arrepia, não arrepia, Edu? É pesado, né? Muito, muito. Então você pega, você vê que é uma tropa que tem uma história. Eles são guiados pela eletricidade da história, né? Então eles pegam os membros que partiram nessa luta dentro da Caatinga e eles constroem músicas para dar força para os outros soldados irem para dentro desse espaço inóspito que ele vai entrar e não sabe se vai voltar. Então eles falam o nome dos vilões e tal. Isso é uma tradição pega da época do cangaço, da época que esses caras combatiam na Caatinga. Então foi uma continuidade disso daí, e que esses homens muito bem preparados, eles acabam tendo isso. E aí tem outras técnicas, né, Drito, dos caras lá, de tomar pouca água, tem umas paradas assim, né? Sim, eles vão aprender a sobreviver com pouca água, a conseguir, né? Quando eles encontram essa raiz, por exemplo, que tem água, tem um dos vídeos do treinamento que eles falam sobre isso. É um pouquinho, não é uma água para saciar a sede. Então, é tomar um golinho de água que está lá dentro daquela raiz, né, que ficou armazenada, mas que não vai saciar a sede de coisa nenhuma, simplesmente para eles conseguirem tocar ali e seguir, né, porque às vezes eles passam dias andando pela Caatinga, né, dependendo do que eles estão fazendo ali, de qual é a missão que eles têm ali, são dias ali. E o treinamento também, né, o treinamento para esses oficiais entrarem nessas tropas do BEP, são treinamentos que duram muito tempo, eles ficam dias e dias fazendo uma série de treinamentos, né, diferentes para conseguirem sobreviverem a esse lugar e terem sucesso nas ações que eles vão fazer. A gente tem BEP em vários lugares, tá? O nosso foco, a gente falou mais do de Pernambuco, que foi um dos primeiros, né, é um dos mais conhecidos. A gente fala um pouco do Ceará também no vídeo, mas tem vários outros estados do Nordeste que têm, se não o BEP, alguma coisa semelhante, né? Tem tropas que são especializadas em trabalharem na Caatinga. E todas elas vão passar por esse treinamento de sobreviver num lugar inóspito, né? Um conhecimento que, de repente, para quem não conhece a Caatinga, parece uma coisa muito distante. E para eles, isso tem toda uma simbologia, né? Eles têm essas músicas, tem uma também que chama Oração do Guerreiro da Caatinga, que eles exaltam muito essa ideia de que eles resistem, né? Eles conseguem resistir ao sol, eles têm sabedoria, porque eles têm esse conhecimento do que eles precisam para sobreviver àquele lugar, né? Me lembra muito aquela frase do Euclides da Cunha, sertanejo, antes de tudo um forte. Eles trabalham muito com essa ideia, né? Dessa força, dessa coragem, dessa valentia, dessa resistência a conseguir sobreviver num lugar tão inóspito como a Caatinga e conseguir ter sucesso, né, ali. É isso que torna essa tropa, todas elas, né, que são especializadas em trabalhar na Caatinga, mas o BEP é uma das mais conhecidas, que torna essa tropa tão diferenciada das outras. Ter desenvolvido técnicas de sobrevivência, técnicas de resistência, e de serem capazes, né, de andarem por esse lugar e carregando armas, né? É importante a gente ter clareza disso também. Não estou simplesmente andando nesse lugar, que já é um lugar, um cenário hostil. Eles estão carregando armamentos pesados, eles estão enfrentando bandidos, né? O BEP age muito, por exemplo, contra criminosos do domínio do novo cangaço, né? De sequestradores, assalto a banco, enfim, são missões bem complicadas. E eles estão ali carregando armamento pesado, e eles, apesar de tudo isso, né, conseguem
executar muito bem o trabalho deles. Eu acho que isso é o que me chamou mais a atenção, lendo sobre essa tropa, que era uma tropa que eu particularmente não conhecia, assim, não tinha lido nada sobre, nem visto muita coisa sobre eles. Odri, e assim, cara, você falou do novo cangaço, né, tal, era o crime que eles cometiam antigamente, que era o cavalo doido. O cara entrava com tudo na cidade, tomava as coisas e vazava, né? E os caras são obrigados a combater gente que conhece também a Caatinga, né? Também não é o cara que. Eu vou dar um exemplo para você que talvez se tivesse usado o BEP, não teria pegado, teria feito mais rápido, pegado o cara mais rápido. Você lembra do Lázaro que deu um baile na polícia aí, deu drible vários dias? Vocês lembram disso daí, né? Cara, eu acho que ali da Caatinga ele não teria chance. Se jogasse ali com os policiais, muito rapidamente, se esse cara seria capturado, perderia a vida, porque os caras que conhecem de verdade estão entregando ali. Então, isso é interessante, é uma guerra contra o próprio ambiente, e que ao vencê-lo, essa disputa para vencê-lo, faz. Escolhe quem vai viver e quem não vai viver. Então, isso eu achei muito diferente das outras tropas, que a gente falou com todo respeito às outras tropas. A Rota faz muito bem o que faz na área urbana. O BOP faz muito bem o que faz na área para que ele é feito, independente do juízo de valor aqui agora. Mas o BEP foi uma coisa que me impressionou. Com o canto daquele, até eu que sou o Zé Ruela, gostaria de entrar no meio do negócio. É lógico que eu ia desistir em 5 minutos, né? Porque primeiro chique-chique que eu passar lá e cortar meu pé. Exatamente. Cara, a gente tá falando. Não é pra gente, né? A gente não sobrevive. A gente não mudaria nem no primeiro passo ali no meio daquele lugar. Mas eles conseguem. E aí, quando eu estava falando do uniforme, o uniforme deles também tem muito a ver com isso, né? Esse uniforme muito camuflado, que como se tivesse uma simbiose ali, entre eles e a Caatinga. Então, quando você olha algumas cenas, né, deles ali em ação, mal dá para ver, né, a cor da roupa, eles ali no meio daquele cenário, daqueles galhos secos, aqueles galhos retorcidos, né? Então essa coisa da camuflagem é muito importante também dentro dessa caracterização do BEP. A cor desse uniforme, né, a maneira como eles se vestem, o chapéu que eles usam, que é uma forma de se proteger do sol. Então é tudo muito pensado para esse ambiente. Eu acho que é importante, quando a gente olha para essas tropas, né, pensar justamente nisso. Cada uma tem as suas peculiaridades, justamente porque os locais onde elas agem são diferentes, né? A atuação delas é diferente. A atuação da Rota é uma, a atuação do BOP é outra, do BEP é outra. São objetivos diferentes, são locais diferentes, eles lidam com situações muito diferentes. E o treinamento deles também vai passar por isso, né? Odri, a gente estava conversando esses dias atrás, né? Eu acho que você teve a mesma sensação que eu. Você podia desdobrar mais isso também, porque eu já falei pro pessoal. É impressionante a polícia brasileira, né? Seu potencial, né? Muito. E que muitas vezes a gente desconhece, né? Porque quando a gente pensa em polícia, sempre fica naquela coisa bem polarizada, né? Ou é assim, a polícia que defende a gente do bandido, ou é a polícia que é muito violenta, né? E principalmente na periferia, que é muito violenta, que mata, que não sei o quê. Que é também, né? Que também é, sim, né? Mas muitas vezes a gente fica só nessa polarização, ou numa ideia de que a polícia do Brasil é muito ruim, é muito incompetente, né? Uma sensação de que a gente tem uma insegurança muito grande, muita violência. Isso seria sinal de que a polícia é muito incompetente. E quando você começa a olhar essas histórias, eu confesso para vocês que eu comecei a fazer isso agora, né? Para produzir esses roteiros. Não era um tema, né? Não era um tema sobre o qual eu já tinha me debruçado, mas quando a gente olha para essas, começa a ler de fato, né? Ouvir os diferentes lados, a pesquisar sobre o assunto, a gente percebe que a gente tem uma polícia muito bem treinada, a gente tem pessoas muito especializadas naquilo que elas executam. Claro que não é o geral de tudo, assim como não é em profissão nenhuma, né? Sim. Em toda profissão você tem quem é bom e quem não é, né? Você tem as falhas de todas as profissões. Mas a gente tem uma polícia muito bem treinada, uma polícia, inclusive, que é referência para outros países, né? Muita gente vem de outros países para cá
para treinar com essa polícia. E que muitas vezes a gente menospreza, né? Essa nossa síndrome de vira-latas aí, que é bem forte no Brasil, a gente acaba achando que não. Fala galera, aqui é Joel Paviotti do canal A Iconografia da História e esse é o nosso canal de cortes que nós criamos para que você tenha acesso a fatos curiosos de forma mais rápida. Indicamos que vocês assistam o vídeo completo que está no link aí embaixo. Deixa seu like, se inscreve no nosso canal e se você gostou, aperta aí e vá assistir o vídeo inteiro. E se puder, ajude a gente no Pix e no Apoia-se. Tamo junto, trabalhando sempre para levar as melhores histórias para vocês.